As 10 principais localizações possíveis da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, uma arca folheada a ouro e conhecida por ser a morada dos 10 mandamentos. 2 tábuas de pedra declarando os 10 princípios mais fundamentais da história da vida judaica e a base da maioria, se não de todas, as leis judiciais do mundo moderno. A crença atual amplamente aceita é que ela desapareceu da história após o cerco babilônico de Jerusalém. Mas alguns discordariam, chegando mesmo a dizer que a possuem. Então, eu trago para vocês 10 locais onde a arca aparentemente poderia ser encontrada. 10 principais teorias malucas sobre a Arca da Aliança. Em 10º lugar está a Capela Roslin. Eu conheço este lugar. Bem, você não está errado. Apresentado no filme de 2003 O Código da Vinci, esta capela anglicana do século XV no sul da Escócia, há muito tempo é o centro de rumores sobre o Santo Graal e os Cavaleiros Templários. Mas a capela em Jerusalém está distante 5.510 quilômetros, via autoestrada. Então, após a publicação do livro de 1982 O Livro Sagrado e o Santo Graal escrito por Bagende, Legge e Lincoln, surgiram teorias sugerindo que a capela era uma reprodução do Templo de Salomão, onde a arca foi originalmente armazenada em seus dias gloriosos. Este pequeno e inocente local de adoração poderia ser apenas uma lembrança do passado de Israel, ou existe uma conexão oculta mais profunda? Em 9º lugar, posso te garantir que você não esperava por este local. Localizado na ilha japonesa de Shikoku, esta montanha é a segunda mais alta do oeste do Japão, e é um centro espiritual de Shugendo, uma antiga religião ascética. Ainda não entendeu, não é? Permita-me explicar. Masanori Takami, considerado um Indiana Jones japonês, encontrou semelhanças impressionantes entre a Bíblia e as crônicas japonesas de mitos e lendas, e após extensas pesquisas, concluiu que a arca estava no Monte Tsurugi. No entanto, após escavações excessivas, suas crenças não deram frutos e a arca não foi descoberta. O que é interessante, porém, é a cerimônia do Santuário Tsurugi-zan Ozeki, um ritual que ocorre aqui, onde um grande santuário dourado é carregado por vários homens vestidos com vestes brancas, estranhamente semelhante aos rituais judaicos da arca na época de Salomão. Eu não tocaria naquele santuário se fosse você. Em 8º lugar, o Templo Edfu. Localizado no sul do Egito, na cidade de Edfu, um antigo templo egípcio, construído pelos reis ptolomaicos para apaziguar Horus, o deus do céu e protetor do faraó. No entanto, uma antiguidade interessante encontrada aqui, é a Arca de Horus. Uma pequena estátua de Horus foi colocada no Santo dos Santos do templo, sim, exatamente como a de Salomão, e era acessível apenas pelo faraó e pelo sumo sacerdote. Os padres então transportariam a estátua em uma arca que descansava em um pequeno barco sustentado por 2 estacas. Uma escultura na parede da Arca de Horus no templo mostrou que 2 criaturas parecidas com pássaros estavam sentadas acima do barco, frente a frente. Esta arca ainda está disponível para ser vista. Centenas de visitantes poderiam estar casualmente passeando próximo da Arca de Deus. Pense nisso. Em 7º lugar, Antáquia. Alguns de vocês já devem ter notado algo sobre o nome deste lugar. Mas de qualquer maneira, esta é uma cidade situada no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria. Mas qual é a relação entre a arca e o que parece ser uma cidade comum no dia a dia? De acordo com a seita xiita do Islã, um hadith afirma que o Mahdi, uma figura islâmica semelhante ao Messias, aparecerá no fim dos tempos e trará a arca de um lugar chamado Antioquia. Esta era uma antiga cidade grega, uma das capitais mais ricas do Antigo Oriente Médio, e suas ruínas ainda estão preservadas. Sim, você adivinhou, a Antáquia dos dias modernos. O Mahdi então revelará ao mundo como um sinal de seu domínio e poder. Imagine, porém, um baú dourado e brilhante emergindo das profundezas de uma lanchonete no centro de Antáquia. Cenas absurdas. Em 6º lugar, manuscritos do Mar Morto. Em 1947, pastores beduínos encontraram no Mar Morto na Cisjordânia algo que abalou o mundo arqueológico em seu núcleo. Mais de 900 rolos, conhecidos como manuscritos do Mar Morto, continham algumas das primeiras cópias dos ensinamentos, orações e costumes judaicos. Certamente deve haver alguma pista aqui, certo? Bem, você está certo. Um pergaminho específico dos 900, chamado de pergaminho de cobre, é um pouco diferente dos outros,
Em vez de ser religiosamente centrado, ele se concentrava principalmente na localização de ouro, prata e outros tesouros no valor de cerca de 2 bilhões de dólares. Os estudiosos sugerem que o único lugar no Oriente Médio que tinha tanta riqueza era o tesouro do Templo de Jerusalém, e pode ter incluído a Arca da Aliança, embora não seja explicitamente mencionado. Mas tenha uma lista de verificação e uma pá, porque o pergaminho fornecia 64 localizações possíveis para esses tesouros. Parece o mapa do tesouro. Em quinto lugar, mudando o local de volta para a Europa agora. Situada no norte da França, a Catedral de Chartres é uma das peças mais conhecidas e icônicas da arquitetura cristã francesa que já existiu. Rica em esculturas e seus vitrais bem trabalhados fariam qualquer turista parar e olhar. Um pilar no exterior da igreja retrata os Cavaleiros Templários, uma organização militante cristã da era medieval, transportando o que parecia ser um baú em um veículo com rodas. Eu imagino que poderia ser. Em 1118, os soldados dos Templários supostamente fizeram uma descoberta alucinante quando, enquanto escavavam sob o Templo de Jerusalém, encontraram a própria arca. A tradição afirma que a arca estava escondida sob o edifício antes que os romanos sitiassem Jerusalém. Desde então, ela foi supostamente mantida na cripta da catedral sem perturbações. Algumas coisas realmente amam o silêncio. Em quarto lugar, África do Sul. No Zimbábue e no norte da África existe uma tribo antiga e desgastada com 70 a 80 mil membros, cuja cultura é muito diferente de seus vizinhos africanos, abstendo-se de comer carne de porco, usando gorros e até mesmo tendo a estrela de Davi em suas lápides. Este é o povo Lemba. Sua cultura judaica distinta é quase surpreendente para o homem comum, mas há mais. Um famoso artefato religioso estava em sua posse, chamado Ngoma Lungundu, que se traduz em o tambor que troveja. Sua crença afirma que esta é uma réplica feita a partir da única Arca da Aliança há 700 anos. Os resultados genéticos sugeriram que o clã sacerdotal dos Lemba, os Buba, poderiam ser descendentes dos Curanim, o clã sacerdotal judeu, apoiando sua tradição de que a tribo descendia de 7 homens judeus que deixaram Israel há 2500 anos. Na verdade, esta arca pode ser visualizada para exibição. Pessoalmente, o tambor que troveja, soa mais forte. Em terceiro lugar, Monte Nebo. Agora, este é um dos candidatos mais fortes da lista. Esta montanha tem um papel significativo no judaísmo, como o lugar de onde Moisés viu a terra prometida, a Canaã, e onde morreu, embora seu local exato de sepultamento seja um mistério até hoje. Mas há algo mais que ainda pode ser desconhecido? De acordo com o livro apócrifo dos Macabeus da Bíblia Católica, o profeta Jeremias agiu sob as instruções de Deus e escondeu a arca na montanha de onde Moisés viu a terra prometida. Ele encontrou uma caverna, e escondeu ela lá, e selou a entrada. Depois que alguns de seus companheiros vieram ver o que ele estava fazendo, ele disse que ninguém poderia saber sobre este lugar até Deus reunir o seu povo e mostrar sua misericórdia. Só podemos esperar que esse dia chegue logo, paciência pessoal, e não tente explodir a montanha para encontrar que certamente não é uma boa ideia. Eu sei que há um ou dois de vocês pensando nisso. Em segundo lugar, a Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Uma igreja situada em Aksum, Etiópia, e afiliada à Igreja Ortodoxa Etíope. Esta sugestão também é alucinante porque, assim como o povo Lemba, o povo da igreja está declarando abertamente que tem a arca. Mas com uma condição: você pode ver isso. Ótimo. De acordo com Quebra-Negaste, a crônica etíope de sua monarquia, Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá, visitou seu pai em Jerusalém e no caminho de volta para casa, foi revelado que os filhos primogênitos de alguns nobres israelitas, que tinham vindo com ele, realmente roubou a arca. No entanto, depois de perceber que os poderes da arca não destruíram sua escolta, ele concluiu que deve ser a vontade de Deus que ela permaneça com eles na Etiópia. Por mais de 3.000 anos, ela é mantida nesta igreja e guardada por monjas virgens que, uma vez ungidos, não podem deixar a igreja até morrerem, e o único homem que tem permissão para tocar na arca é o monge-chefe. Eu me pergunto se esse monge é santo que só ele pode tocar nela. Em primeiríssimo lugar, local onde acreditam que estava o Templo de Jerusalém. Esta é uma área na cidade antiga de Jerusalém, e que até hoje é reverenciado por judeus e muçulmanos, e dominado por mesquitas e estruturas islâmicas. Mas não tem como estar aqui. Fomos ao redor do mundo inteiro só para voltar. Ouço você dizer. Mas me escute.
Após o cerco romano em Jerusalém no ano 70 d.C., cumprindo a profecia de Jesus referente à sua destruição, a arca aparentemente desapareceu. No entanto, alguns estudiosos acreditam que muitos templos antigos do Oriente Médio tinham salas específicas em seus edifícios, onde relíquias importantes e de alto nível eram armazenadas e escondidas do público, e o Templo de Jerusalém não era diferente. Isso levou alguns estudiosos a deduzirem que a arca poderia ter sido escondida antes do cerco acontecer, para que na reconstrução do terceiro templo ela possa voltar para seu devido lugar. Eu acho isso engraçado porque este é o exemplo clássico de procurar seu telefone pela casa e depois encontrá-lo no bolso. Deixe algumas de suas sugestões nos comentários, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e até o próximo estudo. Obrigado.